Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Palmeiras que foi assaltado dentro do Maracanã. O Palmeiras foi prejudicado dentro do Maracanã. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando desse assalto que o Palmeiras sofreu dentro do Rio de Janeiro e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. É muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E hoje não vamos mandar um salve, vamos mandar no próximo vídeo, tá bom? A cabeça hoje tá muito quente, mas vamos lá. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Aí, o que eu poderia fazer agora, nós aqui? Não, passa batido. Não vai passar batido o pênalti que não deram pro Palmeiras. Porque se o Palmeiras perdeu pro Flamengo, foi por causa desse pênalti que não deram. Porque ninguém pode provar pra mim, pro Quesada, pra Marília, pro Godoy, pro Gamba, pro Luiz Mário e pro Magrão, que foi um baita de um jogador, que isso não influenciou no resultado. E é óbvio que influenciou. Quando você tem um time como o Palmeiras e você tem um pênalti a 2 minutos de jogo e os caras da Globo tudo em cima do muro. Tudo em cima do muro, ninguém falou nada, ninguém disse nada, ninguém deu opinião, eu fiquei esperando. Só o Paulo Nunes que falou na Sport TV e o Paulo César de Cruzeiro, que disse que foi pênalti. Porque não dar um pênalti como esse hoje é uma vergonha. Como foi uma vergonha não dar o pênalti pro São Paulo? No escorregão do jogador, eles mudaram a regra, o palmeirense mudou a regra. Não, e não sei o que a Leila falou, e fulano. Mas peraí, por isso que o futebol é do Corinthians, né? Por isso que o futebol é do Palmeiras, aqui ninguém gosta de esporte. Ninguém, nesse país aqui, os caras que é do Grêmio torcem pro Grêmio, os caras do Internacional vai pro... Então, principalmente, eu tô falando dos caras que estão no comando, porque eles brigam por eles. Eles não brigam para melhoria da arbitragem. Eles não brigam para melhoria em relação ao VAR. Eles não brigam para que a arbitragem possa ser um padrão definido. Eles brigam por eles, por dinheiro deles, para fazer média com o torcedor, para dar like do cacete. É isso que eles brigam. Todos, e principalmente esses portugueses que estão aí arrebentando a boca do balão, que eles são bons pra caramba. Muda essa televisão pra mim que eu tenho toque. Bota ela mais pro lado de lá, né? Que eu fico vendo eu torto, parece que eu tô morrendo, vai dar um infarto em mim. E se der um infarto também, que a Band tem uma baita de audiência, com a minha morte ao vivo, diga-se de passagem. Voltando pra tudo que eu tô falando aqui, mostra os dois lances, Cascão. O do São Paulo, vem cá comigo, Godoy. Que aí o Magrão vai falar, o Felipe Gamba vai falar, o também meu querido Luiz Mário, monstro, o tempo que eu não vejo o Luiz Mário, jogador rápido, vai pra cima, Quesada vai falar, é Marília. Primeiro é o Godoy. Aí eu tô dizendo isso porque eu aprendi regras com você e com o Salve aqui agora. Sim. Porque muitas vezes nós, ex-jogadores, e aqueles que jogam não sabem de regra, não sabem da parada. Então, e aí eu aprendi com você em relação a esse lance. Não, mas antes eu não quero esse lance. Eu quero o lance do São Paulo. Para mostrar para vocês da Sociedade Esportiva Palmeiras que todo mundo é contra vocês. O mundo é contra vocês. Jesus é contra vocês. Se vocês ganharem na Mega Sena, vocês têm que ficar bravos, têm que pagar o imposto. Vocês estão com 61 pontos, vocês só reclamam. Todo mundo é contra vocês do Palmeiras. E aí, eu quero mostrar o lance esse lance para os palmeirenses refrescar a cabeça. Foi pênalti ou não, Godoy? Pênalti que deveria ter sido marcado, mesmo que tenha sido um escorregão sem querer, mesmo que o jogador de São Paulo não estava com o domínio e controle total da bola. É ali o pênalti, né, Godoy? Aí, aqui, escorregou, com intenção, sem intenção, com imprudência, sem imprudência, atingiu o adversário, mesmo que não tinha posse e o controle da bola, mesmo que a bola estivesse indo para a linha lateral da área e não para o gol, a meta, pênalti. Aconteceu e não foi marcado, foi ignorado, porque entenderam os árbitros de campo e do VAR, pelo menos aquele discurso, se não foi montado posteriormente, porque tá muito redondinho. Não tá redonda, fala? Não tem discussão. Não tem discussão, não tem discutimento, não tem nem discussão e nem desentendimento. Pra você, Quesada, esse lance, rapidinho. Pênalti claríssimo. Pra você, Marília. Pênalti, exclamação. Felipe Gamba, pra você, esse lance do São Paulo e Palmeiras, por favor, a sua opinião. Um escândalo, pênalti claro. Pra você, Magrão, que foi um dos grandes jogadores desse país, um cara maravilhoso, esteve como diretor de futebol e agora vai como comentarista, vai arrebentar aí na Band. Pra você, foi pênalti ou não esse lance?
Foi pênalti, Neto. Muito pênalti. Pra você, Luiz Mário, baita do meia esquerda, tá de luto aí, tá de preto, porque não quer ficar brigando com os caras do Grêmio, que é azul, e não quer brigar com os caras de vermelho. Aí foi tudo de preto. Né, Luiz Mário? Tá de Corinthians! E aí, Luiz Mário? Muito pênalti, Neto. Pênalti claro. Aí, não ó, marcado. todos nós, deixa essa imagem que é muito bonita, todos nós, pênalti. Agora coloca o lance de hoje, um absurdo que fizeram com o Palmeiras, pro Godoy falar e depois eu toco a bola com todo mundo. Godoy, vai ao lance aí. Essa jogada é uma jogada interessante, fica muito nítido para nós que estamos assistindo na televisão, né? Porque a câmera está nessa linha lateral aqui, mostra nitidamente que o jogador que vai atacar a bola, que é o Gustavo Gomes, ele vai atacar a bola, ele está participando da jogada, ele está participando da jogada. E ele é nitidamente empurrado, explicitamente empurrado pelo Jorginho do Flamengo. Então, independentemente dele ter acertado a bola ou não, ter tocado na bola ou não, ou se o cabeceio dele não fosse ser perfeito, a falta acontece e deveria ter sido marcada. Você viu onde está o árbitro, Godoy? Ele está bem posicionado, craque Neto, mas ele pode usar como desculpa que o corpo... Aí, ó, dá uma olhada onde ele está, Godoy. Então, não mas tem ele ninguém. pode usar... desculpa. Perdão. Ele pode usar, craque Neto, como desculpa de visão que o corpo do... Ó, tem esse jogador aqui... O De Arrascaeta. O De Arrascaeta e o Gustavo Gomes podem ter encoberto tudo bem. o movimento de braço. Tudo bem, mas o VAR, que está lá em cima, com todas as câmeras, com tudo aquilo... Pessoal, rapidinho aqui, de 0 a 10, o quanto o Palmeiras foi prejudicado nessa partida? Sejam sinceros, deixa aqui nos comentários, hein? Minha opinião, 10, tá? Essa é a minha opinião, eu não quero induzir o voto de ninguém, mas e vocês? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Se tem de tecnologia, como é que eles não falam? Ô, meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Você não viu o empurrão do Jorginho? Não, eu não vi. Mas teve empurrão? Teve. Vem aqui no VAR só pra gente conferir se foi ou não. Só pra você decidir se foi intencional, se teve impacto, porque agora eles usam o impacto, se teve impacto ou não. Vamos lá. Pra você, Quesada, sua opinião. Pode sentar, Godoy. Um jogador buscou a bola, que era o jogador do Palmeiras, para dar a cabeçada, né? E cabeceou. E o outro procurou o corpo do adversário. Pênalti claríssimo. Marília Ruiz. Pênalti claríssimo. Pênalti claríssimo. Uma bola parada. Ele está marcando o Gustavo Gomes atrás do Gustavo Gomes, lugar errado. O Gustavo Gomes ataca a bola e ele ataca o Gustavo Gomes. Você não pode empurrar o amiguinho, é pênalti? Aí, o Felipe Gamba, pra você, foi pênalti ou não, a sua opinião? Pênalti, claro. O VAR, Neto, a equipe do VAR tem que ter coragem para chamar em qualquer momento, tá? Eu sei que o jogo tinha todo um contexto de pressão, eu sei que o lance do pênalti foi no início do jogo, eu sei que foi no Maracanã, só que tem o seguinte, o VAR tem que ter isenção. Se o Wilton Pereira Sampaio errou ao não marcar, por favor, era urgente revisar esse lance no VAR. Magrão. Craque, o que mais me preocupa, a gente tem um árbitro aí que foi um dos grandes árbitros brasileiros, que foi o Godoy. Eu queria entender, agora estou tendo a oportunidade daqui com vocês, quem que está no VAR? Se esses caras que estão no VAR chutaram uma bola ou viveram dentro do campo, porque está muito na teoria, muito nos livros. E um lance como esse, claro, que qualquer boteco vai falar que foi pênalti, em qualquer botequinho, qualquer VAR, vai discutir amanhã falando que foi pênalti, o rapaz 3, 4 tá lá em cima, não intervém e dá um pênalti. Luiz Mário, pra você, qual a visão que você tem em relação a esse lance? E mais, pra você, Luiz Mário, o que se interfere no resultado? Porque o jogo terminou 3-2. E, por sinal, o jogo estava 0-0 no começo do jogo. Com certeza interfere muito, porque com o gol do Palmeiras, com certeza é mudar totalmente o contexto do jogo. E você pode reparar, Neto, que no lance, ele não direciona a bola para dentro do gol do Rossi, porque ele foi empurrado. Se ele não fosse
Se ele não fosse empurrado, com certeza a bola ia na direção do gol. Como a bola não foi na direção do gol, porque ele teve o desequilíbrio do volante do Flamengo, isso é nítido. E aí eu não consigo entender como o VAR não consegue enxergar um lance desse. Ó, primeiro pro Felipe, pro Magrão e também pro Luiz Mário, importante que o Luiz Mário falou, porque se ele cabecear a bola, ele poderia meter no canto direito e poderia fazer o gol. Tanto é que o Gustavo Gomes fez o segundo gol da equipe do Palmeiras, que é um absurdo. Não dar um pênalti desse é um dos maiores, vem sendo, mais uma vez, mais um erro, mas é clamoroso que isso foi pênalti. É grotesco, é uma coisa assim, uma barbaridade. Além de ser bizarro, Cascão, eu não sei até que ponto isso interfere no poder. Eu não sei até que ponto isso está interferindo para que não marque determinados pênaltis do VAR. Porque um pênalti como esse, desculpa, o árbitro ele tem a nítida... E aí o Godoy falou uma coisa que eu vou até relevar, né, que aí tem um jogador que tá na frente ali. Mas, pô, eu tô pra subir. Eu sou um zagueiro. Eu nunca vi um zagueiro subir e cair do jeito que caiu o Gustavo Gomes. Desculpa. Ele não ia fazer isso. Isso pra quem jogou bola e pra quem tem essa noção. Você tem que entender isso. Eu não vou cabecear e vou pular no alto e cair do jeito que o Gustavo Gomes caiu. Vai pelo menos provocar em você a curiosidade de falar. Ele fez um movimento errado ou aconteceu alguma coisa que eu não vi? Isso, eu não vi. Aí eu tô lá, e o que aconteceu aí? O que tá acontecendo? Todo mundo... Não, como se chama esse juiz aí? Esse é o Wilton. E do lado do VAR, o Caio Max. O cara do VAR tem que ser inutilizado da história. Ele nunca mais pode ficar no VAR. Porque o que fizeram pro Palmeiras nesse jogo é mais ou menos igualzinho o que fez pro São Paulo. E aí, vamos ver como é que vai ser o Palmeiras reclamando. Já teve 2 jogadores expulsos. Desculpa, o jogador expulso, o Piquerez, e também o João Martins. Esse João Martins que disse aqui no Brasil, esse português aí, que disse o seguinte, que tinha um sistema que não era para deixar o Palmeiras ser campeão. Quem que foi campeão? Botafogo em 23. O Palmeiras. O Palmeiras em 23. Palmeiras foi campeão. E ele tomou 3 jogos. 3 jogos. Pô, a gente tem... esse Bruno Henrique não é pra jogar futebol, meu irmão. Se fosse o jogador do Corinthians, sabe o que os caras iam fazer? Ia revitalizar o Carandiru de novo pra botar o cara preso lá. Se fosse jogador do Corinthians. Mas do Flamengo, o Flamengo ainda diz que errou, né? Assume o erro e o cara ainda não é... Mas o árbitro é preso, né? O árbitro é ladrão, vagabundo, sem vergonha. E é isso que muita gente vai falar desse árbitro que tá aí. Agora, eu não sei se ele é ruim, se ele não viu. Não sei se ele não viu, mas o VAR não vê é um escândalo. Mas aí eu não sei se é escândalo para tirar o Palmeiras, eu não sei se é escândalo para o Flamengo ser campeão, eu não sei se é escândalo para não acabar o campeonato, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu não posso provar. Eu não posso afirmar que teve... Mas não dar um pênalti desse é uma das coisas mais ridículas em relação a tudo que está acontecendo. Quem também comentou aí a respeito desse assalto que o Palmeiras sofreu no Rio de Janeiro foi o pessoal da ESPN. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram aí a respeito da arbitragem, a respeito de tudo que aconteceu nessa partida aí do Palmeiras. E o que eu quero dizer a respeito da arbitragem, porque é nossa obrigação também, por uma questão de coerência, porque a gente viu coisas que não devem acontecer, é que o jogo de hoje teve um dano ao resultado final maior do que o do clássico São Paulo e Palmeiras. Porque o Palmeiras não teve um pênalti apontado a seu favor logo no início do jogo, e é claro, vale a mesma coisa da reclamação de 15 dias atrás. Um pênalti marcado não significa um gol anotado. Mas nós estamos falando de um pênalti que eu acho que é difícil alguém discordar, o pênalti do Jorginho no Gomes. E no lance do pênalti no Pedro, ele empurra o Fux com as 2 mãos. Quem acha que o Jorginho fez pênalti no Gomes, obrigatoriamente tem que achar que o Pedro fez falta no Fux. Os 2 lances são iguais, só que o empurrão do Jorginho é nas costas, o empurrão do Pedro no Fux é de frente, usando as 2 mãos. O Fux se levanta, há quem acha que ele tentou cavar uma falta, que ele tentou valorizar, pode ser, vamos falar sobre isso, mas há um empurrão do Pedro, não há como não ver o empurrão do Pedro. O Fux se levanta e faz o pênalti aconteceu, sim, é evidente. Mas eu só queria colocar isso, é muito triste, muito ruim, e muito desagradável, é um sabor péssimo
15 dias depois de um escândalo que aconteceu no Morumbi, o jogo que poderia ter decidido o campeonato, para o qual todo mundo no futebol brasileiro, na estrutura de organização, em especial Comissão de Arbitragem CBF, sabia que a arbitragem teria que ser limpa hoje. Alguém escolheu esse árbitro e no primeiro lance de impacto no placar, de possível impacto no placar, o árbitro e o VAR erram absurdamente. No primeiro lance. Então é apenas isso. Não dá para não falar sobre esse tipo de coisa aqui, quando um jogo, 15 dias depois de uma atuação escandalosa da arbitragem no Morumbi, comete os erros que cometeu hoje. Não importa para quem foi. Aliás, só para terminar, me desculpe, Não, William. pode falar. Se alguém olhar para a arbitragem hoje, não só do árbitro em campo, como da equipe de VAR, no sentido de, olha, não se pode permitir que alguém acredite que o Palmeiras, extremamente favorecido contra o São Paulo, volte a ser favorecido contra o Flamengo. A arbitragem de hoje, ela cumpre esse papel. Ela cumpre esse papel. Em termos de imagem, ela cumpre esse papel. Só duas coisinhas aqui em cima do que você está falando, tá? Então vamos lá para passar para o Calçade aqui, que pediu a palavra. Vamos lá, só para a informação. O John Martins foi expulso. Isso. E o Piquerez também expulsos aí no final do jogo. Depois que acaba, eles vão para cima da equipe de arbitragem e tal, foram expulsos. O Piquerez está fora do próximo jogo do Palmeiras, que é em casa contra o Cruzeiro, certo? Cruzeiro. Perfeito. Aí tem uma declaração do Gustavo Gomes na saída do gramado. Tá aqui, abre aspas. No Brasileirão não conseguimos vencer o Flamengo, mas vencemos em grandes finais. São duas grandes equipes, mas eu fico triste. Sampaio, o árbitro, né, o Wilton Sampaio, é um dos mais soberbos do futebol mundial. Estou há quase 8 anos aqui. Ele tem algo com o sucesso do Palmeiras. Vou repetir o que falou o Gustavo Gomes sobre o Wilton Sampaio. Ele tem algo com o sucesso do Palmeiras. Fico triste com isso. Ele fechou o microfone para falar besteira para mim. Eu tenho código. O que acontece no campo fica no campo. Não vou falar. Tudo é direcionado de cada lado, né? Eu sei que o torcedor do Palmeiras, nesse momento, identifica um complô. Pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que, devido aos últimos acontecimentos, que aconteceu tanto para um lado como para o outro, vocês acham que a arbitragem chegou pressionada nessa partida ao ponto de errar drasticamente tanto o árbitro de campo como o árbitro de vídeo? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Contra o clube. Não identificado no jogo contra o São Paulo. Não é? Inclusive pelo Abel, que não viu nada lá. Como o torcedor do Flamengo, acho que tem um complô para tirar o título do Flamengo. Como relatou o Boto nessa semana. E hoje o torcedor e o Boto não vão ver nada. Então, o nosso papel aqui não é abraçar uma dessas teses. A gente abraça a tese principal, que é um horror a arbitragem no Brasil. Exato. E ela interfere dramaticamente em qualquer jogo e em qualquer resultado. Pra qualquer então é o seguinte, time, né? quem quiser levar para o lado apenas clubista, tem todo o direito. Mas não é isso que a gente está debatendo aqui, porque assim, por um mínimo de coerência, é preciso lembrar o que aconteceu 2 semanas atrás. Exatamente. Né? E não dá para ser tão volúvel assim. Quando é a nosso favor, está tudo bem. Quando não é, está errado. Tá. É isso, o torcedor que quiser ir por esse caminho, eu lamento profundamente, porque é só de acordo com aquilo que o beneficia. Se é beneficiado, está tudo certo. Quando não é, está tudo errado, é complô. A arbitragem é ruim, é isso que a gente está discutindo aqui. Não dá. A escolha do árbitro já é uma escolha de quem não quer ajudar o jogo. Você olha e fala, não vai dar certo. Né? A gente sabe quem é quem. Sim. Se bem que não tem aquele... Me diga o nome do cara ideal para este confronto. Ele também não existe. Né? Ele não nasceu ainda. Nesta geração não tem. Agora, o que me impressiona é o VAR. Porque é um lance de intervenção, o primeiro lance, é uma intervenção direta do jogador que sofre a falta. Ele cabeceia a bola, ele é empurrado, porque o adversário tem ele tem o interesse, ele tem a ação, né, ele tem o movimento, então assim, ele quis fazer a falta e a falta gera uma interferência
brutal no lance. Então é pênalti. O VAR estava onde naquele momento? É isso que a gente questiona. Se fosse a favor do Palmeiras, como a gente falou semana passada, onde é que estava o VAR naquele lance do Palmeiras com São Paulo e era contra o Palmeiras? Que deu um rebu durante a semana. Então o que nós estamos falando é de uma arbitragem completamente sem estrutura, sem coordenação, perdida, sem instruções corretas. Então é isso. Isso aqui tá bom. É o jogo, infelizmente, cada jogo nós vamos ter que conviver com isso. A outra é a partida de futebol. Ela foi enorme. Eu achei enorme o jogo. Também porque tem coisas que a gente não sabe. Talvez a gente consiga agora ter essa informação na coletiva, mas o Flamengo conseguiu ganhar um jogo porque, diante da leitura feita no campo, jogou com seus principais talentos e encontrou uma forma de jogar, que isso pode ter sido orientado também pelo Felipe Luiz. Olha, o Palmeiras vai pressionar. Isso não é uma informação secreta. Quem está vendo o Palmeiras sabe disso. Palmeiras vai pressionar. A estrutura do Palmeiras era para ter Kelvin adiantado, com o Piquerez. O Piquerez tinha uma missão incrível no jogo. Fazer a saída de 3 e ser o cara da abertura do campo, alargando o campo. Piquerez, Kelvin. Aí você tem Felipe Anderson e Maurício perto de Vitor Roque e Flaco. E o Andrés distribuindo. Difícil para o Flamengo marcar, porque o centro está muito pesado no campo. E o jogo tem amplitude. Você tem ali 4 jogadores na linha defensiva do Flamengo. O que obriga o Pulgar, Jorginho a jogarem uma partidaça. Do outro lado, o Flamengo foi com Emerson Royal para abrir também. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Palmeiras continua líder da competição, por mais que, né, a arbitragem mais uma vez prejudicou o time do Verdão. A arbitragem prejudicou o time do Palmeiras, onde teve um pênalti claro no início da partida, que o juiz não deu, né? Tivemos também aí muitas infrações, né, do time do Flamengo em gols, aonde o juiz não deu, né? Você vê na hora do pênalti também. Teve lá duas infrações, né, para cima do jogador do Palmeiras e o juiz não deu. No gol do Pedro também teve sim infração e o juiz não deu. O juiz foi totalmente caseiro hoje, né? Apitou muito pouco. Foi uma arbitragem muito fraca. E aí o Palmeiras saiu perdedor dessa partida. Mas o Palmeiras continua líder, vencendo, empatando ou perdendo. O Palmeiras continua líder da competição. Agora está disputando ponto a ponto, os mesmos números de ponto, mas vamos para cima, avante palestra, vamos sim buscar esse título brasileiro, porque agora é questão de honra. A arbitragem mais uma vez tentou tirar, né, pontos do time do Palmeiras, dessa vez conseguiu, mas não vamos baixar a cabeça, vamos para cima e vamos sim rumo à conquista do Campeonato Brasileiro de 2025. Mas aí, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Se tenha gostado do vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Beijo, até nós e até a próxima. Fui!